Estamos de volta com o programa Cultura Debate, hoje entrevistando o candidato à Prefeitura de Montenegro da coligação Montenegro da Manhã, Roberto Bratz, e nos próximos blocos teremos aqui também o candidato Gustavo Zanata do Partido Progressista e a vice Tatiana Henke. Candidato Roberto Bratz, se o senhor for eleito prefeito, em que condições o senhor acha que vai encontrar os cofres públicos a partir de janeiro de 2017? Por tudo que se fala, por tudo que se ouve, se lê, os cofres não estarão cheios, pelo contrário, estarão vazios. E isso, evidentemente, é preocupante a partir dos últimos dias, das últimas semanas que nós temos ouvido. Essas informações, que não são oficiais, obviamente, elas, evidentemente, nos preocupam. O que o senhor imagina que o orçamento pode ter queda, que houve digamos, um descuido dessa administração com o zelo com as contas públicas? Bom, primeiro, era claro e evidente, os números apontavam, os dados, as informações técnicas, econômicas, apontavam que 2015 seria um ano difícil de queda do PIB, de queda da arrecadação, portanto. E isso se concretizou, 4%. Se dizia que seria um ano tão ruim ou pior que 2015. E ele se configurou. Aliás, nós temos mais de 12 milhões de desempregados no Brasil. Algo assim, uma rapidez, uma velocidade incrível. Isso, evidentemente, que afeta a arrecadação. Se afeta a arrecadação, se afeta a produção, afeta a receita, a arrecadação de impostos, evidentemente que afeta Montenegro. Não é diferente. Nós não somos uma ilha. Nós não somos uma ilha, nós somos conectados ao país, ao Estado. E aqui ela aconteceu. Nós temos aqui dados de desemprego, de fechamento de pequenas empresas. Basta tu caminhar pelas ruas, tu vai ver ali empresas que existiam, não existem mais. Isso é visível. Dentro desse contexto, a Câmara de Vereadores aprovou um novo plano de carreira, ou revisões do plano de carreira para os servidores de Montenegro. O único vereador que votou contrário foi o senhor. Evidentemente que foi muito criticado pelos servidores, que esperavam essas mudanças, mas o senhor acredita que, com o tempo, esses próprios servidores ou as pessoas vão reconhecer no senhor que só o senhor estava correto? Bom, primeiro eu vou dizer a ti, Leandro, aos telespectadores, aos servidores, de que eu não seria um maluco para votar contrariamente para espezinhar, para ser contra o servidor. Não, por favor, não. Nós nós achamos que o servidor é peça importante numa administração, seja privada, seja pública. Eu também sou eu sou funcionário do Banco do Brasil, portanto. Porém, e nesse sentido, nós entendemos que o servidor público, pegando como parâmetro a própria pessoa, o próprio Roberto Bratz como funcionário, como um servidor também de um banco, de que o servidor ele é peça importante. Agora, nós não cometeríamos a loucura simplesmente por votar contra, por ser contrário. Não, nós éramos a favor, como somos a favor de um plano de cargos e salário, mas compatível com o momento, com a realidade. E o que nós defendimos naquele momento? Que houvesse uma maior discussão, um maior debate, que nós tivéssemos números mais claros, mais cristalinos, debate melhor, um debate que envolvesse todo o funcionalismo, todo, quando eu digo todo, inclusive os professores. Porque nós não podíamos fazer uma coisa exclusiva e não comprometer, ou não incluir todas as categorias, todos os servidores, porque senão nós vamos ter umas ilhas. Nós temos que ter o cuidado, a responsabilidade com o presente da administração pública, do contribuinte e também com o servidor. Mas, Leandro, olhando lá adiante, olhando para o futuro, da sustentabilidade do plano. O que nós vimos no estado do Rio Grande do Sul? O que nós temos como exemplo de outros estados? Que os estados não estavam conseguindo honrar com a folha de pagamento. E isso não é uma exclusividade do Rio Grande do Sul.
E não é exclusividade do Rio Grande do Sul, a tal ponto que muitos municípios hoje estão com problemas. Então, nós temos que ter o cuidado de enxergar, de ver, será que ao tempo se sustentará esse plano? E ao que se dizia, que se informava, e pelo aquilo que a gente percebia, o temor era que ele não se sustentaria ao longo do tempo. Então, esse era o meu temor. Contrário ao servidor público, por favor, não. Eu não cometeria essa loucura de ser contrário. Pelo contrário, se eu quero ser hoje um candidato a prefeito, eu estaria dando um tiro no pé. Não, eu tenho responsabilidade com o servidor, com o filho do servidor, com o pai do servidor, com ele mesmo e com o cidadão montenegrino, com toda a sociedade. O senhor foi um combativo vereador de oposição ao prefeito Percival de Oliveira, mas evidentemente que não era um governo do Percival, era um governo do PMDB. Aliás, a Leone participou de forma ativa do governo. Não é contraditório o senhor apresentar-se como uma novidade em um partido que recentemente governou a cidade por 8 anos? O prefeito Percival me pareceu que teve seus méritos, mas lembro que ele saiu do partido na medida em que ele não caminhou com o partido. Ele teve suas ações particulares, seu modo de operar e sem estar conectado fortemente com o partido. Portanto, isso é evidente que acabou saindo do partido. Então, governou com algumas pessoas do PMDB. Claro, e não podia ser diferente, né? Agora, dizer que foi essencialmente do PMDB, bem, aí eu tenho cuidado de discordar da tua pergunta. Mas então discorde, porque o PMDB tinha várias pessoas que ainda estão no partido, que participaram e que hoje fazem campanha para o senhor e que participaram ativamente daquele governo. Pessoas nesses boas, 8 anos, né? Pessoas boas de dentro do partido, elas são importantes, elas tiveram a importância no governo de então, foram responsáveis pela parte boa do governo. Pela parte boa do governo, essas pessoas ainda estão no PMDB, essas foram as responsáveis pela parte boa do governo Percival. Vamos fazer aqui um... Se elas foram importantes para a parte boa do governo, é porque elas são qualificadas. Muito bem. Vamos fazer aqui um ping-pong. Agora tem um detalhe. Sim. Pois não. O fato de ter essas pessoas qualificadas dentro do governo e outras não qualificadas de fora do governo, né, nós temos que entender que tu não pode comprometer uma agremiação. Porque quem nomeia, quem indica, quem dá a caneta, quem indica, quem nomeia, é o prefeito. O partido, ele está lá representado, obviamente. Mas quem tem o poder de nomear, de botar, tirar, é o prefeito. E muitas pessoas não eram do partido e também estavam no governo. Agora, nós temos gente do quadro qualificadíssimo, né? E essas pessoas permaneceram no partido e ele não. Muito bem. Agora sim, vamos fazer um ping-pong, que eu tenho feito com todos os candidatos, tá? Vou fazer 5 questões aqui, o senhor responde sim ou não e pode contextualizar um pouco, tá bem? Uhum. Primeiro, o senhor, se for prefeito, vai construir um centro administrativo no bairro Timbaúva? Se nós não temos recursos, a tua pergunta de antes, qual foi a tua pergunta? Terá recurso suficiente? Então, se os recursos são escassos, nós não temos nem como pensar neste momento, nessa situação. Nós temos que primeiro ver como é que nós vamos encontrar a casa. Então, eu não tenho nem como dizer isso agora para ti, Leandro, porque se os números não estão favoráveis, se os números não estão nos apontando como algo que possibilite manter a folha de pagamento em dia, como é que eu vou pensar agora em construir um centro administrativo? Tá bem. Então, isso não é o momento de pensar. É possível reduzir o número de CCs, cargos de confiança? Claro que sim. O senhor tem uma meta de quanto por cento pretende reduzir? Não, eu vou depender de ver como nós vamos enxergar. Vamos pegar a prefeitura, dizer, vamos ter recursos para honrar a folha de pagamento, começa por aí. Então não tem nem como estabelecer uma meta para ti sem saber como nós vamos encontrar os cofres. O senhor acha que há risco de... Eu vou terminar o ping-pong que o senhor deixou, mas depois eu pergunto. Vai criar novas secretarias? Não.
Obras iniciadas nesse governo serão mantidas? Qualquer governo responsável, qualquer governante responsável, prefeito, governador, o presidente, ele deve continuar as obras já que tiveram início. Isso aliás, está dentro de leis, né, que prevêem que deve ser dado continuidade. Seria uma temeridade e uma irresponsabilidade nós não darmos continuidade. E não darmos continuidade a projetos existentes, desde que, claro, sejam projetos condizentes com a necessidade da população. A Guarda Municipal vai fiscalizar o trânsito, se o senhor for prefeito? Se houver essa possibilidade legal, e uma vez nós entendemos que ela tem a competência para tanto, sem dúvida, até porque isso é parâmetros, existe em outras cidades, em outros municípios, em outros estados. Então, se existe em outros estados e ela está funcionando, e ela funciona e bem, bom, nós vamos ver se nós temos essas condições de implementar. Se nós temos condições financeiras, técnica, operacional, para que implementemos. Uma coisa é certa, que o nosso trânsito está caótico, está. Se o senhor for eleito prefeito e se as contas públicas, os cofres públicos de Montenegro realmente tiverem muitos problemas, o senhor admite a possibilidade de parcelar salário de servidores? Leandro, é vontade de nenhum prefeito, de nenhum governador, de nenhum presidente parcelar salários. É evidente que nós não vamos envidar todos os esforços, fazer de tudo para que isso não aconteça. Agora, como é que eu vou te afirmar uma coisa se eu não sei como é que vamos encontrar os cofres do município? Só quando nós chegarmos lá para saber se isso vai acontecer. Lembro que em 1996, teve lá um ano, o último ano do governo de então, o salário ou o 13º não foi honrado. Não foi honrado. Por quê? Porque não tinha dinheiro. Se não tem dinheiro, como é que tu vai pagar? Nós vamos envidar todos os esforços para que isso não aconteça. Porque isso gera um desconforto no servidor, isso gera um problema na economia local, que já está, já tem seus problemas suficientes aqui. Então, por favor, nós temos que envidar todos os esforços para que isso não aconteça. Porque não é vontade de nenhum gerente, nenhum gestor público responsável implementar o parcelamento de salário de quem quer que seja, porque seria uma irresponsabilidade. Os governos do PMDB com Percival de Oliveira tinham uma política clara de atração de grandes empresas com incentivos fiscais. O senhor, como vereador, algumas vezes criticou essa política. Se o senhor for prefeito pelo PMDB, qual vai ser a sua política para atração de empresas? Aquela que é a necessária e é possível que esteja de acordo com os cofres do município, aquela que estiver de acordo com o que está no mercado, aquilo que é feito usualmente. Nós não podemos ser diferentes se perdemos empresas. Aliás, nós queremos atrair empresas e não enxotar as empresas. Nós precisamos fazer parcerias. Nós façamos parcerias com as que estão no município e as que estão aqui ao redor. Ora, se nós queremos fazer parcerias com as que estão, nós temos que atrair outras e não vai faltar empenho. Mas, Leandro, nós temos que divulgar melhor a nossa cidade. Nós temos tantas possibilidades, nós temos tantas coisas boas, positivas em Montenegro. Eu vou enumerar algumas. Nós temos na área da saúde, nós temos 2 hospitais. Muitos municípios do porte de Montenegro não tem um hospital, nós temos 2. Nós temos um distrito industrial. Todas as vias de acesso a Montenegro são asfaltadas. Cito, 386, 124, RS 240, 287, BR 470. Nós não temos carência de energia, nós não temos carência de água. Veja que 3, 4 anos atrás teve municípios com racionamento de água, nós não tivemos. Nós temos aqui, na área da cultura, nós temos uma TV, nós temos 2 teatros, nós temos um cinema. Que mais nós temos? Nós temos escolas técnicas extraordinárias, qualificadas, que qualificam a mão de obra. Nós temos uma escola de cabos e soldados, tem 3 no estado.
no centro do estado de Santa Maria, Porto Alegre e uma é em Montenegro. Nós temos escolas, o Senai, por exemplo, está construindo uma escola de 300 alunos. O senhor tem mais um minuto só para saber. Perfeito. Então, o que nós precisamos? Divulgar com qualidade, divulgar as nossas potencialidades, o que nós temos de... Isso que eu te relacionei agora e muito mais nós temos para divulgar como atrativo do nosso município, uma atração então de empresas, de emprego, sobretudo qualificado, porque emprego é dignidade para a pessoa. Emprego fomenta o comércio local. Aliás, a questão ainda de fomentar o comércio local. Estimular a compra local. Se lembra de uma premiação que tinha com carros? Sim, muitas cidades fazem então, isso é uma maneira também de nós estimularmos o comércio local. O comércio local, gerar mais recursos aqui dentro, isso vai gerar emprego também. Candidato, muito obrigado pela participação. Obrigado, Leandro. Obrigado aos telespectadores. Espero ter atendido os teus questionamentos. Estamos sempre à tua disposição. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com o terceiro e o quarto blocos, ouvindo o candidato do Partido Progressista, Gustavo Zanata, e a vice, Tatiana Henke. Nós já voltamos.